O terceiro capítulo dentro do nosso livro O Evangelho Completo é o Evangelho da Graça. Como eu havia dito, eu apresento o Evangelho em 3 capítulos principais: o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. Não são 3 evangelhos, é um evangelho com 3 grandes capítulos ou 3 ênfases principais. E o que nós precisamos entender é que o Evangelho da Graça nos ensina como Deus salva. E o Novo Testamento responde que Deus salva pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é um dom de Deus. O que eu trabalho no Evangelho da Graça é que a graça não é uma manifestação tardia de Deus no intuito de salvar os homens de suas calamidades, mas antes a graça é, na verdade, uma manifestação do caráter e dos atributos de Deus que se dá no espaço-tempo e se dá para salvar os eleitos de Deus e para nos educar para a vida. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala de bênçãos espirituais. São 5 termos que Paulo usa, que ele os chama de bênção espiritual: eleição, adoção, redenção, revelação e o Espírito Santo como um dom. Eu trabalho ao longo do capítulo do Evangelho da Graça esse pacote completo da salvação. Trabalho temas como: podemos ou não perder a nossa salvação? Se a salvação ela é um dom, nós podemos perder esse presente? Uma das coisas que nós precisamos entender é isso. A salvação não é uma recompensa pelo nosso esforço próprio. Ela é um presente oriundo da bondade de Deus. Uma das questões muito debatidas ao longo da história é se a salvação é monergística ou sinergística, ou seja, a palavra monergismo significa trabalho de um e sinergismo, trabalho de ambos. A pergunta é: a salvação é monergística? Ela é uma obra exclusiva de Deus ou ela é sinergística? Ela é uma obra de Deus em parceria com o homem. A pergunta que eu também levanto e respondo à luz do Novo Testamento é: Deus predestina pessoas para o inferno? Deus determinou que pessoas sejam condenadas eternamente? Deus é caprichoso e escolhe pessoas a seu bel prazer? Então são temas que nós precisamos olhar nesse momento e olharmos para as Escrituras. Eu me apoiei em vários autores, nos pais da igreja, na história contemporânea a nós. Você vai encontrar muitas menções de Charles Haddon Spurgeon, de John Piper, João Calvino, Timothy Keller, homens que têm trabalhado essas demandas da soteriologia, e é exatamente isso que eu procuro apresentar. Responder verdades como: a fé é um dom, arrependimento é um dom ou é uma iniciativa do homem? Trabalhei as verdades da eleição, trabalhei as verdades da redenção, e eu não tenho dúvida que esse capítulo vai ser muito inspirador, vai resolver muitos problemas, muitas dúvidas que nós temos a respeito de santificação. Uma das citações que eu faço é de A.W. Tozer, e Tozer diz que santidade não é o caminho para Cristo. Cristo é o caminho para a santidade. Ou seja, santidade não é algo que eu faço para chegar a Cristo. Santidade é um fruto de Cristo ter achegado-se a mim. É um fruto do Espírito. Então, durante o capítulo Evangelho da Graça, eu tenho ele aberto aqui, eu trabalhei, são longas páginas trabalhando a história da igreja, as verdades neotestamentárias, as experiências do pastoreio. Eu também ataquei frontalmente a hipergraça, ou a teologia da livre graça, como o termo formal diz, que tem trazido um prejuízo muito grande para o Brasil, essa graça barata, nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, e mostro como a graça de Deus, como a pregação da Reforma Protestante não tem nenhum relacionamento com a hipergraça.
Então, está muito instigante, está muito bíblico, cheias de verdades teológicas, práticas, coisas que nós vemos e vivemos no dia a dia, como a compreensão do Evangelho da Graça torna a vida mais leve, torna a nossa jornada com o Senhor mais dinâmica, mais fluida. O salmista diz: restaura em mim a alegria da salvação. Muitos têm perdido a alegria da salvação por não entenderem que ela é fruto da graça de Deus, por não entenderem o que é a graça de Deus. A graça é uma realidade tangível, a graça se manifestou para nos educar para a vida e não para a religião, não para dogmas, não para a alienação. Então, eu estou com bastante expectativa desse capítulo, dediquei muito tempo a ele, foram aí quase 2 meses trabalhando em cima só desse capítulo, e eu tenho certeza que ele vai ser enriquecedor para você e para todos aqueles que tiverem esse material em mãos.